meu nome é Pietro Gonçalves da Silva, sou membro do grupo 4 da matéria de EBRA e o tema do nosso seminário é sobre os grupos escolares na capital federal, entre o ano de 1893 a 1914. Para a gente poder entender um pouco sobre os grupos escolares, como ocorriam, como chegaram ao Brasil, como funcionava, como se espalhou por todo o território nacional, a gente primeiro deve entender o contexto histórico, o que se passou no momento que levou a essa decisão, que se deu com a chegada da família real no Brasil e, posteriormente, as crises que ocorreram no segundo reinado. A monarquia, naquele período, começou a entrar num processo de decadência. Houve um desgaste da população em relação ao império. Sem contar também com o fato de que o momento histórico não era dos melhores, pois ocorriam a Guerra do Paraguai e a monarquia local tentava a todo custo enfraquecer a influência e o poder do exército, das forças militares. E o exército naquele período era composto, em sua grande maioria, pelas bases sociais. E com a família real tentando enfraquecer as forças militares, os mesmos foram um grupo muito importante para auxiliar na pressão que era feita para a abolição da escravidão e apoiarem o início do Brasil República, o término da monarquia e começar uma república. Tanto que em 1888, perdão, houve finalmente o fim da escravidão e no ano que se seguiu já foi instaurado, né, se deu o início da república. E junto com a república houve uma ampliação e crescimento urbano muito grande. Com o crescimento urbano, o fim da escravidão, a instauração do Brasil República, houve um fato que marcou muito o Brasil, que foi a questão do voto. O voto passou a ser um direito de todos. Mas para essas pessoas poderem votar, elas precisavam preencher um perfil, tinham que cumprir alguns requisitos. Esses requisitos naquela época eram quatro. A pessoa não poderia ser moradora de rua, não poderia ser mendigo, deveria preencher uma idade mínima, não poderia ser militar, no caso militar praça, que era soldado, cabo, sargento, e o quarto principal era a questão da alfabetização. Naquela época, a questão da alfabetização, que estava ligada ao ensino e tudo mais, era uma coisa muito restrita. A educação era algo muito restrito à elite social, assim, aos chefes do Brasil, aos grandes monarcas. Essas pessoas eram as únicas que tinham acesso à educação. Mas com a obrigatoriedade ao voto, e posteriormente, antes da obrigatoriedade ao voto, inclusive, já haviam cartas constitucionais, já haviam planos, já ocorriam assembleias, debates, que a educação deveria ser um direito a todos, deveria ser algo que toda a população deveria ter acesso, mas nunca ocorreu. Em 1824 já estabelecia, houve uma carta nesse ano, obviamente, que estabelecia que o ensino primário deveria ser gratuito e deveria ser um direito a todos, mas não definia as competências e não havia recursos para implementar essa educação. Em 1834, já foi dadas às assembleias a tarefa de administrar a educação, mas nunca também, de fato, aconteceu naquele período. Foi apenas em 1891 que finalmente surgiu uma carta que estabelecia que a educação deveria ser deveria ser um direito de todos. E essa carta não trouxe muitas mudanças, né? Mas as poucas mudanças que ela trouxe em relação ao ensino foram muito significativas, que foi a questão do ensino ser gratuito e obrigatório. As pessoas eram obrigadas a ser alfabetizadas, porque essas pessoas precisavam votar. Mas precisavam ser alfabetizadas. E não há uma república com a qual as pessoas não possam votar. Mas para poder votar havia necessidade de ser alfabetizado. Então o Brasil se encontrou numa grande encruzilhada, porque a educação, que era algo restrito a uma pequena parcela da população, passou a ser algo que tinha que ser dado a um montante absurdo. E o Brasil não tinha um sistema educacional forte o suficiente para poder comportar essas pessoas. A educação não comportou essas pessoas e não foi capaz, o Estado, o Brasil não foi capaz de comportar essa educação. Em 1891, foi retirado das assembleias a tarefa de ministrar a educação. Foi passado aos estados e municípios o dever de levar a educação primária e secundária à população. Foi retirado a obrigatoriedade do ensino religioso dos currículos escolares, mas mesmo assim a educação não conseguiu atingir a todos. Então foi adotado, né? Veio um modelo de ensino estrangeiro para o Brasil, que chegou primeiramente em São Paulo em 1893, que era os grupos escolares. Né? Os grupos escolares foi a saída
que na época o Estado, que a população se viu, que a população viu como saída alternativa para poder alfabetizar a população e dar à população o direito de alfabetização e automaticamente ao voto. Essas mudanças foram muito importantes porque marcou, né, o fim do Brasil Império, marcou o fim da monarquia e o início da República. Essas mudanças foram muito importantes porque deu um ar de coesão e organização ao novo cenário nacional. Eu vou dar fim à minha fala e a minha colega Maria Natália, que vai se seguir, vai dar continuidade à minha fala sobre os grupos escolares no Brasil. Meu nome é Maria Natália e eu vou falar um pouco sobre como surgiu os grupos escolares e como eles funcionavam. Bom, no Brasil, os grupos escolares eles surgiram inicialmente no estado de São Paulo, em 1893, a partir de reuniões de escolas isoladas que eram agrupadas pela proximidade. Após o regime monárquico, o período republicano ele se instaurou e com ele um novo método de ensino, que agrupava características das escolas graduadas, que foi um princípio usado no final do século XIX em países da Europa e nos Estados Unidos, que tinham a finalidade de viabilizar a educação para o povo. Os grupos escolares eles estabeleceram um acontecimento urbano no país, ainda que as escolas isoladas elas tenham permanecido no meio rural por bastante tempo. E elas baseavam-se na classificação dos alunos pelo nível de conhecimento em conjunto com crianças de idades similares e eram divididas por classe com um professor que passava conteúdos baseados em um currículo que deveria ser distribuído em ordem em um determinado período de tempo. E deveria conter métodos de avaliação e deveria acontecer em um prédio que deveria ser propício e sem interferência da família, que era o que acontecia no outro método dos grupos isolados, as escolas isoladas, desculpa. O ensino primário ele era aplicado em 4 anos, com materiais que possibilitavam a educação completa, que eram baseados em uma educação física, intelectual e moral, e os alunos eles deveriam ter disciplina, os professores exigiam isso, e o tempo escolar ele passou a ser ordenado por um calendário. Foi um período assim de bastante divergências pedagógicas, mas que estimularam as mudanças educacionais no país, como o desenvolvimento da sociedade brasileira e as ações de urbanização e industrialização. Essa educação ela passava a ideia de que o ensino ele deveria ir além de transmitir só o conhecimento. Ele deveria também formar o caráter da criança perante a sociedade, e foi um período marcado por transmitir ideias republicanas muito fortes, sabe? Com valores cívicos e com patriotismo. Foi uma educação voltada mais para a elite do que para o povo. Boa noite, eu me chamo Karina Santos e para dar continuidade eu vou falar sobre o cenário da capital federal e a implantação dos grupos escolares. Bom, como maior cidade, uma das maiores cidades nos primeiros anos da República, com cerca de mais de 500 mil habitantes, o Rio de Janeiro ele passou a ser o centro da vida econômica e política do país, Foram anos de muitas mudanças sociais, políticas, econômicas, consequências do fim do Império. E tiveram 2 fatos que marcaram muito essa transição de fim do Império para início da República, que foi a proclamação da República e
a abolição da escravidão. Esses dois fatores, eles vão ajudar a gente a entender o que aconteceu, qual foi o cenário da capital. Porque a cidade ela teve um crescimento demográfico muito desenfreado, muito desordenado, digamos assim. Havia um grande número de imigrantes chegando na cidade e a abolição da escravidão ela lançou muita mão de obra no mercado. Consequentemente, a gente teve um aumento aí de desemprego. E essa urbanização desordenada, o número de habitantes, ele dispara na capital. Por isso que vai acabar tendo essa necessidade, na verdade, acaba tendo a necessidade da implantação de um sistema de educação pública, porque a capital federal, na época, ela era alvo de inovações com foco no progresso, na modernidade do país. Só que esse sistema de educação pública, ele acabou sendo um grande desafio para os republicanos, por conta, né, da herança da monarquia, da herança monárquica, que não foi muito positiva no âmbito da educação. Por exemplo, o número de escolas primárias eram 177 escolas primárias, sendo que 46 ficavam na corte imperial. Tinha um alto índice de analfabetismo na época. E, consequentemente, tem a necessidade da implantação de um projeto político-pedagógico. A partir daí, os grupos escolares eles são implantados no Rio de Janeiro, entre o período de 1893 a 1897. Eles são implantados como forma de projeto político. No decreto número 38, em 9 de maio de 1893, ele vai estabelecer que os municípios eles deveriam construir escolas, espaços escolares em cada divisão territorial urbana do Distrito Federal, para que desse suporte à população. Porque no início da República, a educação ela era um dos fatores principais que estava ali como um fator para organizar a sociedade brasileira, digamos assim. Por isso que a escolarização da população da capital, ela pretendia resolver questões sociais relacionadas à ignorância da população. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu vim falar um pouco sobre a organização dos grupos escolares e também vim falar do maior grupo escolar do Rio de Janeiro e o primeiro também, né, que seria o grupo escolar Benjamin Constant. Primeiramente falando sobre a organização, ela era constituída por escolas primárias do primeiro grau para crianças de 7 a 12 anos de idade e do segundo grau para crianças de 3 a 15 anos de idade. O ensino normal e o ensino profissional artístico. O método utilizado, principalmente para o ensino da moral, era o método intuitivo. O professor ele deveria levar a criança a aprender, a descobrir as coisas por ela mesma. Eu quero deixar claro que existem algumas controvérsias referentes a esse método, porque, da mesma maneira que incentivava as crianças a aprender sozinhas, eles também induziam muita atividade. Os professores eram instruídos a passar muitas atividades em classe. Para auxiliar a educação, foram criadas revistas que eram distribuídas gratuitamente para os professores, principalmente no Rio de Janeiro, que era o atual Distrito Federal. Exemplo, o Guia Prático para o Uso de Professores e Aspirantes ao Magistério. Ele continha os preceitos e regras do método intuitivo, acompanhando de lições e exercícios de aplicação.
Vale ressaltar que o grupo escolar ele tinha o maior foco do ensino de alfabetização. Tudo era para alfabetização. Ele não adentrava em aspectos de cidadania, no plano de desenvolvimento do educando, como a nossa LDB atual deixa claro em seus artigos. Agora eu quero falar um pouco sobre o grupo escolar, o maior grupo escolar do Distrito Federal, e também foi o primeiro grupo, que foi batizado de Escola Benjamin Constant, onde era a antiga Escola do Imperador, a de São Sebastião, na Praça 11 de Julho, na freguesia de Santana. Teria funcionamento para o grupo escolar de sexo feminino. Sim, existia essa separação inicialmente de sexo feminino para sexo masculino. Reunia a 4ª, 5ª e a 7ª escolas femininas do 4º distrito. E o grupo ele deveria seguir as determinações para o ensino primário do município. Este grupo ele conseguia incluir diferentes classes da sociedade, já que ele era situado em uma região mais habitada da cidade. Os frequentadores, em sua maioria, eram negros, imigrantes, exemplo, italiano, português, judeus vindo da Europa Oriental. Também devemos evidenciar que os edifícios dos grupos escolares eles eram, de sua maioria, do modelo imperial. Eles foram adaptados para os grupos escolares. Eles não conseguiram cortar laços com a escola antiga, a escola do imperador, como o estado de São Paulo, o Distrito Federal não conseguiu cortar esses laços. Além disso, mesmo com o decreto de implantação, muitas medidas não eram iniciadas e não entregavam reais mudanças no espaço e nem nas rotinas escolares das crianças. Olá, eu sou o Alexander e vou continuar aqui com nossa explanação sobre a história do Brasil, né? Em que a gente vai tentar contar aqui um pouco até 1914. Muitas coisas vão acontecer ainda ao longo da história, mas vamos só relembrar o que aconteceu até agora, né? Que a gente viu que existe uma transição entre o Império e a República, bombardeadas de ideias positivistas, altas revoluções acontecendo pelo mundo, guerras também acontecendo. Então, o conhecimento científico passa a ser importante na educação, né? E, enfim, né, acaba defendendo uma educação como um instrumento fundamental para o progresso e a modernidade de uma nação, né, de um país. Então, era muito importante nessa transição a educação, né, até porque você só ia poder votar se você soubesse ler e escrever. Mas só para contar um pouco, lembrar, né, na verdade, o caminho da educação até aqui, a gente tem a Constituição imperial ainda, né, em 1824, e nela garantia, né, a gratuidade da instrução primária e a todos os cidadãos, mas pouco andou, né? Eu acho que foi em 1834, 10 anos depois só, que teve uma mudança um pouco mais expressiva, que teve um ato adicional que determinou que a educação, né, a instrução primária e secundária ficasse na responsabilidade das províncias, né? Então, assim, criou um sistema descentralizado, né? Então, cada município, cada cidade teria o controle ali da educação, de como ia instruir ali os alunos. Em 1879, a gente tem uma reforma, a Reforma Leôncio de Carvalho, que institui algumas universidades, tem mudanças, né, defendia uma mudança também no ensino, dava acesso às mulheres na educação e também tentava ali criar as turmas mistas. Em 88 a gente tem o fim da escravidão e em 89 a proclamação da República, né? Então, um dos primeiros atos republicanos foi declarar, né, o voto a todos os cidadãos brasileiros que soubessem ler e escrever, sem exigência de renda, que era diferente no Império, né? Então,
ele mantém nesse ato, né, de só poder votar quem souber ler, a importância da instrução como um meio de exercer a cidadania. Então tem esse entusiasmo da educação, né, das ideias liberais e positivistas, a modernização da sociedade brasileira, né, revoluções industriais, né, fábricas. Então é preciso de mão de obra e começa um processo civilizatório, né, de republicano, e com isso vai ter a criação de mais escolas. A gente vai entender, mas a criação de mais escolas não necessariamente é a possibilidade de dar realmente a educação para o povo. Então, em 1890, a gente tem a criação do Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, que tem como seu presidente, né, o comandante da pasta, o coronel Benjamin Constant, o mesmo que vai fazer as reformas do ensino aqui no Rio de Janeiro, enquanto era ainda capital da federal, e nele vai decretar, né, instrução primária, livre, gratuita, tornando o ensino obrigatório, tirando as disciplinas de religião, né, também. E, enfim, né, definiu disciplinas, currículos e criou um fundo também escolar, né, meio que institucionalizou os grupos escolares. E temos, no mesmo tempo, em São Paulo, fazendo essa reforma da instrução paulista, né, que é um espaço único, né, criar um prédio onde a gente faz um ensino seriado em etapas e com uma coordenação. Direção da escola, né? Então, assim, começa a ver como que se a escola vai moldando, né? Do que era um professor que ensinava para 10, que esses 10 passavam para 100, né? Então, a gente vê uma reforma também, não só na sala de aula, mas também na escola em si. Logo em seguida, a gente tem a primeira Constituição da República, em 1891, que nela também se defende o ensino público, gratuito, laico e para todos, e separa o Estado da Igreja. 2 anos depois da criação do Ministério da Instrução Pública e Correios e Telégrafos, ele é dissolvido, né? Então, a parte do ensino, ela vai pertencer agora ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Então, a gente vê nisso que a educação, ela é recente o quanto que ela está mais em pauta, né? No passado a gente vê uma questão que é necessário, mas da forma que vai ser, fica um pouco solto, né? Então a gente vê que não tem um avanço na educação, existe um avanço sim, óbvio, né? De formar esses grupos escolares, que é o que a gente vê mais ou menos hoje nas escolas, mas ao mesmo tempo não colaborou para uma real civilização da sociedade, né? Porque essas escolas, elas ensinavam, não ensinavam o cidadão a pensar, ensinavam o cidadão a bater martelo e um método tecnicista, né? De decorar, repetição, ditados. Então, e tinha diferença também entre o que era ensinado para meninos e o que era ensinado para meninas. Então a gente vê um reflexo ainda hoje no machismo, sabe? Em várias questões da sociedade. Então, esse período é importante, a gente sempre está estudando, relembrando, porque é a construção social, né, que a gente tem aqui no Brasil, enquanto família, enquanto a gente pretende ser professor, enquanto a gente é cidadão. Então, assim, o grupo escolar, ela, de certa forma, ela deixou marcas, né, na nossa história da educação nacional. E a gente pensa, mas naquele tempo era assim, naquele tempo poderia ser diferente. Mas naquele tempo, né, a gente já encontra exclusão, disciplina, classificação, racismo, desigualdade. Então, tudo isso também está dentro do que foi criado, do que é a educação aqui no Brasil. Então a gente vê que muito se aconteceu, mas pouco se andou.
vai andar um pouco mais depois, de 1930, mas aí já é um outro capítulo que até merece ser lembrado, ser revisitado sempre, né? Porque sem o conhecimento histórico do que foi, a gente não tem, né? Não tem base, mas ao rever, a gente compara com o nosso hoje, né? Com a nossa educação hoje, com nossas escolas hoje. Então a gente vê que ainda tem muito do que não foi bom, mas o quanto a gente vê também que o quanto a gente pode mudar ainda no que a gente tem hoje, né? Então, termina aqui o trabalho. Espero que tenha entregue.